Olá, sejam bem-vindos ao canal do IPAMP. Eu sou a Priscila Alves e sou psicóloga. Como psicóloga, nós recebemos inúmeras perguntas, em qualquer ambiente, inclusive. Muitas vezes em ambientes descontraídos, de encontros, churrascos, almoços, quando algumas pessoas, isso é perfil de algumas, não de todas, mas muitas, ao descobrir que somos dessa profissão, já logo começam a nos metralhar com várias questões, geralmente trazendo as suas demandas, que deveriam ser trabalhadas em terapia, mas para aquele momento. E aí a gente sempre escuta: nossa, preciso de um psicólogo mesmo. Aí, que legal! Geralmente é a nossa reação. Ou, nossa, me conta, como é o trabalho? Deve ser tão legal. Trabalho, não é lazer. Coisas nesse sentido. E trabalhando na clínica é uma área na qual eu também trabalho e talvez uma das mais conhecidas quando se trata de psicologia de maneira geral, né? Logo se pensa em psicologia clínica. Na clínica nós recebemos demandas diversas. Então temos queixas e questões diversas nesse mundo da clínica. Então decidi vir aqui dividir um pouquinho com vocês sobre as maiores demandas, as mais atuais, os questionamentos às vezes mais complexos ou mais estranhos que a gente pode receber dentro da clínica ou na nossa vida no dia a dia. Então, vamos discutir a primeira que eu separei para vocês. Hoje em dia, muito se fala sobre uma palavrinha específica que quer dizer muita coisa, mas para algumas pessoas diz uma coisa apenas. No mundo corporativo, essa palavrinha tornou-se muito conhecida e falada por todos, de qualquer área, de qualquer setor de dentro de uma empresa. Mas não apenas na empresa. Ela também é muito falada, tornou-se muito comum no meio dos estudos, no meio educacional. Vejo com mais frequência, inclusive, pré-vestibular, em vestibulandos, onde há necessidade de uma organização, de uma estrutura, de um enfoque maior. E qual palavra é essa? Estamos falando do procrastinar. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra por aí também. Algumas pessoas repetem essa palavra no sinônimo de adiar, no sinônimo de não conseguir elaborar, resolver, trabalhar algo agora. É a maneira mais comum de se ouvir essa palavra. Por isso ela é tão comum, ficou tão comum no mundo corporativo. Essa palavra ela vem também de um outro meio, falando de neurodesenvolvimento, falando de transtornos como, por exemplo, o TDAH. Mas quero falar com vocês aqui sobre as duas demandas que eu tenho recebido de maneira muito incisiva e razoavelmente grande, tem me chamado a atenção, que é no mundo corporativo e no meio dos estudos. Recebo pessoas que me questionam sobre: mas Priscila, como vou deixar de procrastinar? Ou geralmente as pessoas dizem para mim: sofro de um mal desse século, o procrastinar. Essa é bem elaborada e ouço bastante. Por vezes escuto assim: não sei mais o que fazer, não consigo deixar de procrastinar. Priscila, me ajude, preciso parar de procrastinar, e coisas nesse sentido. Sempre voltado para o não conseguir realizar uma atividade necessária em tempo necessário, em tempo hábil. Bem, vou dividir com vocês de uma maneira rápida alguns pensamentos sobre esse tal procrastinar. Raciocinem comigo. Se eu defino para mim um projeto complexo ou grande demais em um tempo curto, estreito, sucinto, logo calculo que o volume do meu trabalho para o tempo não é apropriado. Sendo assim, dificilmente eu vou conseguir realizar esse trabalho. Concordam? O mesmo raciocínio podemos aplicar aos estudos. Então, um volume maior de exercícios, de disciplinas, de matéria que preciso rever ou ver para um tempo curto para essa demanda. Sendo assim, ao já perceber
talvez não de maneira tão consciente, talvez não de maneira tão ativa, mas ao perceber que eu não darei conta daquele trabalho, que eu não darei conta daqueles estudos, eu não tenho forças para continuar. Pensem comigo. Se você sabe que você não vai conseguir realizar determinado trabalho, você tem energia e ânimo para começá-lo? Você teria toda essa força para começar a fazer algo que você sabe que não vai ter o resultado ideal ou necessário? Possivelmente não. Muitas pessoas erram no seu planejamento. Eu não estou falando necessariamente aqui sobre questões neurocognitivas, não estamos falando sobre neurodesenvolvimento, não estamos falando sobre funções executivas de maneira geral. Estou apenas explanando de uma forma bem diretiva, clara, para que todos possam entender, ok? Então, se eu peco no meu planejamento inicial, erro na minha estrutura, erro na divisão entre trabalho e tempo, eu dificilmente vou conseguir um final adequado. E ao saber disso no início, eu já fracassei desde o início. A isso que eu disse aqui para vocês, algumas pessoas dão o nome de procrastinar, mas talvez a falha esteja no planejar, não no executar. Quando as pessoas me procuram dizendo que estão procrastinando neste sentido que estou dizendo, levem isso em consideração, eu preciso voltar e avaliar tudo isso com elas. Então, será que a falha está na ação, no executar, ou no passo anterior, no que veio antes, no que antecipou essa ação que eu não consigo realizar? Pois bem, muitas vezes o que precisamos fazer é uma análise que muitas vezes a pessoa que está dentro não consegue realizar, precisando de alguém de fora para auxiliar nesse sentido. Eu costumo dizer que existem sempre duas coisas que eu preciso avaliar. Primeira, o que eu estou planejando é algo possível de ser realizado ou é impossível? Bem, se eu estou planejando algo que eu considero possível de ser realizado, já tenho metade do meu processo no caminho correto. Porém, além de ser apenas possível, eu preciso saber se para a minha realidade isso é aplicável. Cada pessoa tem uma necessidade específica. Cada pessoa tem um tempo próprio que é diferente do outro e precisa ser respeitado, precisa ser levado em consideração. Então, é possível? Aplica-se à minha realidade? Se em um desses dois extremos eu falho no planejamento, se é possível, mas eu penso, não é totalmente aplicável, mas posso fazer ser, já tem um erro aqui. Eu preciso primeiro fazer ser, para depois planejar o que é possível, então. Se ainda não está aqui, não é parte da minha realidade, então não é possível. Bem, com isso, espero ter esclarecido um pouquinho mais para vocês com relação ao procrastinar, uma demanda tão atual e constante que eu tenho recebido. Nos próximos vídeos, trarei mais conversas assim, demandas que temos na área da psicologia para todos vocês. Muito obrigada e até breve!